Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. Olá, amigos, tudo pronto? A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. Não se esqueça que eu estou com você. Na abertura do Hora Geral, eu quero fazer aqui uma homenagem, né? A produção já vai colocar imagens, né? Sobre os 88 anos de emancipação política administrativa do Guarujá. Não, produção, não quero nem esse texto aí, não quero ler o texto. Eu quero falar da minha própria cabeça sobre a cidade e o município do Guarujá. Além das imagens belíssimas, a potencialidade que tem o município de Guarujá, principalmente com relação ao turismo, com a hotelaria, com a gastronomia e, em breve, o aeródromo, que precisa, o mais rápido possível, estar funcionando para poder alavancar toda essa região. E o mais importante também, que é uma das grandes bandeiras de toda a nossa região, a ligação seca entre Santos e Guarujá, que parece que com o projeto de desestatização do Porto de Santos, que já foi anunciado pelo ex-ministro Tarcísio, vai sair de fato. É óbvio, amigos, que tudo isso nós estamos aguardando há muito tempo. A gente vê belas imagens de prédios, um sol, a orla, né? Não podemos esquecer da Praia do Tombo, que tem aí há vários anos a bandeira azul, né? Que é uma bandeira que não só fala da vulnerabilidade, mas uma praia que é totalmente preservada e que muitos turistas, até internacionais, adoram. Essa vista é belíssima, né? Os mirantes que foram entregues recentemente, né? A importância do comércio de Vicente de Carvalho, que a gente também não pode esquecer. Guarujá não é só a orla, enfim. Nós temos muito o que falar positivamente deste município do Guarujá, que hoje completa 88 anos de emancipação político-administrativa. E sabe, amigos, quando eu falo de um município, eu digo assim, é óbvio que no município tem o poder legislativo, tem o poder executivo, tem o poder judiciário, mas quem faz a cidade acontecer de fato são os moradores, porque são eles que precisam participar ativamente das decisões da Câmara Municipal, cobrar o posicionamento dos seus vereadores, cobrar, né, um posicionamento, inclusive, das secretarias que precisam dar resposta às demandas da cidade, né? Participar efetivamente das audiências públicas. Tudo isso envolve a sua participação. Não é você chegar na sua casa, fecha a porta, viver a sua vida e depois, no dia seguinte, você acorda, sai e vai trabalhar. Não, você precisa participar. Não é nada árduo ou cansativo, mas o cidadão precisa lutar pelo seu município, a começar pelo seu bairro, né? Então, parabéns aos nossos amigos da Ilha de Santo Amaro, do Guarujá, pelos 88 anos de emancipação político-administrativa. 98170-1434, esse é o WhatsApp do Hora Geral. Meus amigos, você se lembra daquele deputado da Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, o Arthur Duval, Mamãe Falei? Lembra? Lembra que ele foi caçado, né? Porque ele fez uma vaquinha virtual, foi lá para a Ucrânia para tentar participar da guerra. E você viu o escândalo que deu num áudio que vazou quando ele falou a respeito das mulheres ucranianas? Só para lembrar, né? Então, ele se meteu em uma outra enrascada. Olha aí, ó. Ex-deputado Arthur Duval é agredido no Paraná. Os ex-deputados Emerton Petrivi, mais conhecido como Boca Aberta, o que está de azul, né? E Arthur Duval, mais conhecido como Mamãe Falei, protagonizaram uma briga no meio da rua em Londrina, no Paraná. Nas imagens, Boca Aberta aparece xingando e dando socos e chutes no Mamãe Falei e em Renan Santos, um dos fundadores do Movimento Brasil Livre, o conhecido MBL. Mamãe Falei e os outros integrantes do MBL foram lá para protestar contra os gastos de cotas parlamentares do ex-deputado e do filho dele, o deputado Boca Aberta Júnior. Em outro vídeo, Boca Aberta, ele rebateu as acusações e disse ter sido ameaçado por integrantes do MBL.
Vamos chamar nosso amigo Marcelo Garuti, ele que é da RM Contabilidade e Auditoria, trazendo sempre novidades para os nossos amigos do Hora Geral em temas importantes. Olá, meu amigo Marcelo. Olá, amigos do Hora Geral, companheiro Douglas, tudo bem? Vamos às notícias deste 30 de junho, metade do ano está indo embora, né, Douglas? Já cumprimos metade de 2022. Agora entramos nesse segundo semestre, terrível aí com as eleições, né? De muitas informações, muitas movimentações, a política fervendo. Para o nosso lado do empresariado, da contabilidade, da área fiscal, trabalhista, dos MEIs, hoje também foi o último dia de entrega da declaração anual do CIMEI, onde os microempreendedores individual enviaram à Receita Federal as suas informações econômicas, né? Empregados, faturamento, etc. e tal. Em relação às empresas, foi o último dia de entrega da escrituração contábil digital para empresas da área do lucro presumido, lucro real e outras entidades sem fins lucrativos que se enquadrem na transmissão da chamada balanço digital. Agora entramos na fase de enviar as declarações das pessoas jurídicas, cujo prazo vai até 31 de agosto próximo, ok? Eu acho que, a par dessas obrigações, eu queria dar dois lembretes. Um sobre os MEIs. O microempreendedor individual foi e é largamente difundido, tem milhões de microempreendedores individuais, uma casta de trabalhadores que não tinha nenhum tipo de previdência, não tinha nenhum tipo de benefício, trabalhavam à margem da condição profissional. Garçons, encanadores, eletricistas, borracheiros, pessoas fazendo costura para fora, bolo, salgadinho, e não tinham nenhum tipo de benefício da Previdência, não tinha nenhuma cobertura do Estado. E com o microempreendedor individual, pelo menos eles têm um salário mínimo pagando aquela taxa de R$ 55 por mês. Poderão ter um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez e, quiçá, até uma aposentadoria por tempo de contribuição por idade, lá dentro das regras da nova aposentadoria brasileira. O que eu destaco, Douglas, é que ficou um ledo engano de que o microempreendedor individual não tem que ter mínimo escrita formalizada, onde simplesmente emite nota para a pessoa jurídica é obrigatório, quando ele presta serviço ou vende alguma coisa para a pessoa física não é obrigatório dar nota. Mas, de fato, o microempreendedor individual, quando ele começa a usar a sua maquininha, quando ele começa a usar o Pix, quando ele começa a usar o cartão de débito, crédito, ele registra seu movimento oficialmente. E ele precisa fazer uma mínima escrita contábil. Se ele tiver um empregado, com certeza ele vai precisar de uma assistência contábil. E para ele refletir adequadamente o ganho da MEI dele, sem ter que pagar imposto de renda na declaração, é bom os microempreendedores individuais ficarem alertas, porque muitas vezes é necessário, sim, contratar um serviço de contador para ter pelo menos um livro caixa escriturado, porque os microempreendedores não têm condições de fazer esse tipo de escrituração. E aqueles que recebem através de cartão de débito, cartão de crédito, Pix, esses então, Douglas, necessariamente precisam de assistência de um contabilista para registrar essa movimentação. Tá certo? Atendemos microempreendedores individuais, atendemos. Isso é muito importante. E o destaque final, e bem rápido, é a queda a menos de 10% do desemprego. Houve aumento de microempreendedores individuais nesse período agora, de final de 21 para agora até 22, até maio, e o desemprego está abaixo de 10%. Sinal que a economia está caminhando, está voltando a ter pujança, só que com valores referenciais menores, com esse efeito da inflação, mas que significa que o país está caminhando, está tendo condições de seguir adiante. Meu cordial abraço, fiquem com Deus e até a próxima.
Obrigado, meu amigo Marcelo Garuti, pela sua participação aqui dentro do Hora Geral. Olha, amigos, eu fiz uma convocação no professor Alex Salim para que ele pudesse explicar alguns temas importantes a respeito do momento que nós estamos vivendo. E, professor Alex Salim, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Hora Geral. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Esta onda de CPI, afinal de contas, a CPI, né, para que ela serve? Para investigar? Para descobrir alguma coisa? Ou a CPI é política? Professor Alex Salim, obrigado. Olá, Douglas. É um prazer poder participar novamente aqui do seu programa e esclarecer aí a sua audiência. Bom, vamos lá. CPI. A CPI, ela é um instrumento muito importante de investigação, previsto na Constituição Federal. Então, ela funciona como se fosse um inquérito, né, movido por um delegado de polícia. Então, ela tem o objetivo de apuração dos fatos para depois todo esse conjunto de elementos ser entregue ao Ministério Público para que o Ministério Público adote ou não as providências de acordo com aquilo que foi coletado ali pela CPI. Então, veja, então, a primeira parte aí da resposta é: a CPI é sim um instrumento muito importante de investigação previsto na Constituição. O problema é que, ultimamente, ela vem sendo usada de maneira distorcida. Então, ela, principalmente aquela CPI aí da pandemia, o que nós vimos ali, evidentemente, muitas coisas erradas aconteceram aí no período, gastos com compra de respiradores que não foram entregues. Evidentemente, a Polícia Federal está investigando tudo isso, mas o que nós vimos na CPI? Que aquilo foi um palco político, né? Então, de fato, a CPI pode, eventualmente, ser utilizada como um instrumento político de ataque a um determinado grupo ou a um determinado governante do momento, né? Então, na esfera federal, nós sabemos que existe CPI também na esfera estadual e municipal. Então, a CPI é sim um bom instrumento de investigação. Porém, quando utilizada como um instrumento de disputa política, de guerra política, ela perde o sentido e muitas das vezes ela se torna um grande palanque, né? Então serve para que a mídia fique aí com manchetes diárias a respeito daquele assunto, né, a favor ou contra um determinado governo. Professor, o senhor tem razão, né? A gente tem que ter muito cuidado com essas comissões parlamentares de inquérito, porque às vezes acaba desviando, né? Só para lembrar o que aconteceu, por exemplo, na CPI, né, da Covid, né? Que foi praticamente um holofote para 3 senadores e nada foi encontrado, né? Mas houve um gasto pelo tempo em que a CPI ficou vários meses tentando descobrir problemas, até compra de uma vacina que não houve por parte do governo federal. Agora, professor Alex Salim, eu quero aproveitar a sua participação aqui no Hora Geral e fazer uma pergunta. Na realidade, são 2 temas numa única pergunta. MEC e Caixa Econômica Federal. Esses 2 temas, o senhor acredita que pode atrapalhar o governo do presidente Jair Bolsonaro? Como é que o senhor vê esses 2 temas que estão ocupando um grande espaço na mídia nacional? Bem, Douglas, com relação a denúncias do MEC e Caixa Econômica Federal, é evidentemente que, de alguma maneira, isso acaba respingando em todo o governo. Embora, na questão do MEC, as notícias que nós temos é que o então ministro, né, e hoje investigado, o então ministro da Educação, ele mesmo levou os fatos ao conhecimento da Controladoria, né, Geral da União. A partir daí, elementos foram levantados, tudo foi entregue à Polícia Federal e pelo que ficou evidente, a própria prisão dele não durou nem 24 horas, ou quase um dia aí, que o Tribunal Regional Federal, analisando o habeas corpus, revogou a prisão preventiva, porque aparentemente, de fato, ela não cumpria os requisitos, não tinha cabimento prendê-lo preventivamente. E, obviamente, segue a investigar, a investigação tem que ocorrer. Agora, a gente tem que entender o seguinte: a estrutura de ministério, né, as estruturas dentro aí seja no governo federal, estadual ou municipal, né, não é porque você tem ali ou um servidor ou alguém, né, vendendo a ideia de que tem proximidade com um servidor de alguma das estruturas de Estado,
que necessariamente há um envolvimento geral ou até mesmo do comandante daquela estrutura, no caso o MEC. Né? Isso é muito comum, né? A gente chama de papagaio de pirata, aquele indivíduo que vai lá, ele sai na foto para depois tentar vender alguma influência. Olha, eu tenho contato com o ministro aqui e tal, e parece que é o que aconteceu nesse caso. Né? O que nós não observamos, pelo menos nós não temos notícia, é de uma corrupção sistêmica, né? De comprovação, de compras superfaturadas ou desvio de fato de verba. Isso aparentemente, até agora, pelo menos, não apareceu. O que aparenta ali é a questão da influência, né? O indivíduo aparentar influência, mas tudo isso tem que ser investigado. Com relação à Caixa Econômica Federal, são denúncias graves, né? A gente sempre deve ter cautela com esse tipo de situação. Evidentemente que a palavra aí da vítima, né, ou das vítimas, parece que são várias mulheres que estão apontando o agora ex-presidente da Caixa Econômica como um assediador, mas tudo isso tem que ser analisado com muita cautela, porque nós temos aí vários exemplos de falsas acusações, né, com um determinado objetivo. Nós tivemos a situação do Neymar, nós vimos agora recentemente aí uma situação internacional do Johnny Depp, né, a própria decisão ali daquele processo da Mariana Ferrer, né, que foram veiculados vídeos cortados da audiência e depois aí o acusado foi absolvido na primeira instância, na segunda instância, porque de fato os elementos de prova não indicavam aquilo que ela apontava. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de acusação, notadamente de caráter sexual. Evidentemente, eu reafirmo, a palavra da vítima ela é muito importante, mas ela tem que ser corroborada aí com outros elementos de prova para que tudo isso conclua. E, inegavelmente, acaba, de alguma maneira, sim, afetando a imagem do governo, né? E isso é inegável, né? Principalmente porque essa situação fica reiteradamente aí sendo publicada e causa um desgaste. Isso, a meu ver, pelo menos, isso acontece. Professor Alex Salim, muito obrigado pela sua participação aqui no Hora Geral, obrigado pela sua análise, né, e temas importantes que eu fiz questão de ouvi-lo para que os nossos amigos do Hora Geral pudessem também ter um entendimento sobre temas atuais através da análise do professor Alex Salim, especialista em Direito Penal e professor universitário. Não acabou não. Vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência, voltamos para o segundo e último bloco do Hora Geral.